Gente, muito boa noite, certo? A todos, a todas, espero que estejam bem. Se não estiverem tão bem assim, espero que saiam melhores do que chegaram. A proposta é sempre essa. Inicialmente seria uma apresentação de slide, né? Mas aqui a gente foi testar o slide, deu um BO aqui na formatação, perdeu a fonte, enfim. Então não é para ser com slide, né? Então vamos sem slide, o importante é que a mensagem seja passada, que a mensagem chegue. Eu agradeço mais uma vez o convite da casa, me sinto muito feliz por estar aqui mais uma vez, véspera de Natal, então uma data muito simbólica sempre, né, pela representação, por tudo que ela traz, então eu realmente me sinto muito feliz, comecei a ser convidado para trocar com vocês aqui, é o que a gente faz, na verdade é uma grande troca no ano passado, espero que no ano que vem a gente possa se encontrar mais algumas vezes aqui, é sempre um prazer. Tá bom? O tema da palestra já foi dado, mas vou repetir. Na verdade, é um questionamento. Será que eu sou cristão? Às vésperas da comemoração simbólica do aniversário do Cristo, achei pertinente trazer esse questionamento para a gente, para que amanhã, na madrugada do 24 para o 25, quando a gente resolver bater os parabéns dele, a gente bata os parabéns da forma correta, da forma como ele mais gostaria que a gente batesse esses parabéns. Né? Normalmente utilizamos desse momento, desses parabéns, como um momento que é válido também, que é a simbologia da confraternização, da reunião familiar, da união dessas pessoas que são mais próximas, que fazem parte desse nicho social da nossa vida de proximidade, mas a comida é muito gostosa, a situação é muito importante, dormir de barriga cheia, graças a Deus, para quem tem esse privilégio, é maravilhoso, mas o mais importante que a gente de fato bata os parabéns, sabendo a representatividade desse ser, desse espírito, desse modelo que veio para cá, trazer através do exemplo o mecanismo através do qual a gente efetivamente evolui. Essa palestra tem digamos assim, um sabor bem especial para mim. Foi a primeira palestra que eu montei. Hoje eu estou com 29, a primeira vez que fui convidado para palestrar no centro, eu tinha 20 para 21 anos. Foi num retiro de juventude espírita na época, eu só tinha participado de um trabalho, tia Livânia, que considero como uma tia de coração, que é dirigente do Humberto de Campos, fica ali na Jabotiana, ela em um dia, numa apresentação, num evento na federação, disse: Alexandre, por que você não dá palestras? Eu disse: mas tia, eu não sei nada, eu vou falar o quê de palestra? Não me jogue nessa não, me deixa aqui quietinho trabalhando nos bastidores que as coisas fluem. Ela fez: não, monta uma palestra, testa para ver o que acontece. A gente vai fazer um retiro de jovens no Mosqueiro, que a gente sempre faz aqui, e eu vou entregar o retiro e a responsabilidade da palestra do retiro para você, para que um jovem fale para jovens. Eu quero que você fale sobre Jesus, porque está perto do Natal. Monta um tema, construa uma ideia e leve para a gente, para que a gente possa discutir, dialogar, desde que você fale unicamente sobre Jesus nos 40, 45 minutos que a gente vai lhe oportunizar. Eu peguei uma obra que foi a primeira obra que eu li no Espiritismo por completo. Minha mãe disse que eu comecei bem, mas mal. O nome dessa obra é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Essa obra é de Joana de Ângeles, uma obra dificílima de se ler, de se compreender, e na metade eu disse: meu Deus do céu, não vai sair palestra, não vai sair nada, eu vou sair do centro espírita porque eu não entendo nada do que essa mulher quer dizer. Tentei, me esforcei um pouco mais, consegui terminar a obra e virei um grande apaixonado por Joana de Ângeles. Acabei lendo no decorrer dos temas dela toda a série psicológica dela, que costuma ser grande base de todas as minhas abordagens. Feito esse panorama inicial, só para dizer o quão é especial trazer esse tema para vocês hoje, é exatamente a mesma palestra que eu fiz há 9 anos atrás, com as mesmas abordagens, com a mesma forma, e eu espero que seja especial para vocês, espero que nas vésperas de Natal possa agregar a vocês, possa trazer a reflexão que vocês precisam, que eu e vocês, eu como instrumento de fala e vocês como receptores de fala, encarnados e desencarnados, possam se utilizar disso da melhor forma possível, tá certo? O tema da palestra é: será que sou cristão? E a primeira foto que eu passaria aqui para vocês,
caso o slide tivesse funcionado, seria uma foto também simbólica para quem gosta de futebol e para quem não gosta, porque grande parte dos jogadores de futebol costumam utilizar uma faixa na cabeça. Essa foto que eu passaria para vocês seria a foto de Neymar, em uma conquista da Copa das Confederações de alguns anos atrás, em que ele colocou uma faixa na cabeça branca escrita 100% Jesus. Vocês já viram essas faixas nos jogadores? Eles costumam colocar muito isso, os mais voltados à religiosidade. E Neymar, de forma não diversa, colocou essa faixa na cabeça dele, 100% Jesus. O primeiro questionamento que eu faço a vocês é se essa faixa verdadeiramente pudesse explicitar o percentual de Jesus que existe em nós, e isso cada um responde a si mesmo. Quantos por cento Jesus seriam cada um de vocês? Qual seria o percentual de Cristo existente em cada um de vocês? A partir do que nós já sabemos sobre o Cristo, sobre o panorama geral que envolve o Cristo, se nós pudéssemos olhar com verdade, com honestidade para dentro de nós, questionando-se sobre esse percentual, sobre quanto de Cristo existe em nós, quanto efetivamente teríamos? 5, 10, 50, 60, 80? Isso vai da reflexão de cada um. Antes que você chegue à conclusão, se vocês tiverem 30% de Cristo e se considerarem 30% de Cristo, vocês têm muito de Cristo já. Faltam só 70. 30% de Cristo é um absurdo de coisa aí já andada. Essa é a primeira reflexão. Por que eu faço essa primeira? Porque a gente vai trazer duas frases importantes para que também complementem esse percentual que seria cabível a nós de quanto de Cristo existe. A primeira frase é de Mahatma Gandhi, que era um espiritualista, não um espírita, né? Mas como espiritualista tinha o hábito de praticar o bem e era muito mais cristão do que a maioria dos cristãos. Por mais que ele não cresça em Cristo e não colocasse Cristo num patamar de orientador espiritual do mecanismo de fé dele, da expressão de religiosidade, ele respeitava o Cristo. E crer em Cristo não necessariamente significa ter o Cristo como modelo, mas fazer o que o Cristo fazia. E ele fazia muito melhor do que a imensa parte dos cristãos. Qual foi o comentário de Gandhi? Ele disse, eu gosto de Cristo, quando questionado. Mas Gandhi, você não é cristão. Você tem alguma coisa contra Cristo? Ele disse, eu gosto de Cristo. Nada contra ele. Eu não gosto de vocês, cristãos. Vocês são muito diferentes de Cristo. Essa foi a abordagem e a resposta de Gandhi quando questionado sobre a sua ligação efetiva com Jesus Cristo e o que ele entendia sobre ser Cristo, quem era Cristo. Vou repetir, ele disse, eu gosto de Cristo. Eu não gosto de vocês, cristãos. Vocês são muito diferentes dele. Vocês são muito diferentes do Cristo. Faz sentido a frase de Gandhi? Faz sentido um espiritualista com o cabedal de ação que ele tinha, a forma como ele expandia o amor através das palavras, das ações, a forma como ele acolhia, era acolhido, a forma como ele conduzia a vida. Vocês conseguem ver moral e espiritual em Gandhi para dizer uma frase dessa? Eu gosto de Cristo. Eu não gosto de vocês, cristãos. Vocês são muito diferentes dele. A próxima frase, mais próxima a nós, porque faz parte do movimento espírita, é de Divaldo Franco. Ele disse o seguinte, eu respeito muito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. É muito mais respeitoso para mim alguém que diga não crê em Cristo, não crê em Deus, não crê em nenhuma expressão religiosa, mas que seja uma pessoa digna, de caráter, honesta, íntegra dentro das suas perspectivas e escolhas, do que um religioso que enche a boca para dizer que sabe disso, sabe daquilo, que crê nisso, crê naquilo, mas em termos de ação é um grande hipócrita. É um grande falador e um pouco fazedor, como diz a minha avó. Fala muito, faz pouco. É um grande falador e um pouco fazedor das obras que prega. 3 foram as reflexões iniciais. Qual o percentual de Cristo que existiria em nós se nós chegássemos hoje e nos questionássemos verdadeiramente sobre esse percentual? Ponto número 1. Gandhi, que tinha moral de falar sobre Cristo, porque também foi um grande exemplo de espiritualista que aqui pisou, de ser humano, disse que não tinha nada contra Cristo. Ele tinha contra os cristãos, porque, segundo ele, eram muito diferentes de Cristo. 3, Divaldo, um representante do espiritismo, firme nessa obra espírita já há mais de 90 anos de existência, já vai aos 96, Divaldo.
com cabedal também de vida muito grande, de obras de caridade, de transformação, de reforma íntima, de produção e trabalho espiritual, dizendo que prefere um ateu digno do que o religioso hipócrita. Sobre esses 3 questionamentos iniciais, a gente vai falar agora sobre a lei soberana do universo. Que lei soberana é essa? Que soberana lei criadora da perspectiva universal, por meio de que tipo de lei, de qual lei a divindade, o Ser Supremo, nos fez? A soberana lei é a lei do amor. Nós fomos criados por meio do amor e para a prática do amor. Se nós pudéssemos sintetizar, eu diria, o nosso objetivo enquanto espíritos encarnados seria o desenvolvimento da capacidade de amar. Quanto mais genuinamente amarmos, mais próximos da perfeição espiritual estaremos. Mais próximos de Deus estaremos e mais próximos do objetivo efetivo da nossa encarnação estaremos. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Quem disse isso é o aniversariante simbólico de amanhã. Foi ele quem disse isso. Aliás, todas as frases iniciais que dissermos a partir de agora foram ditas por ele, pelo aniversariante, para que a gente possa amanhã bater os parabéns, entendendo bem solidamente na nossa cabeça o que ele gostaria que nós fizéssemos. Ele disse em Mateus, capítulo 5, versículo 7, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. A lei que ele fala é a lei natural, a lei de amor. Ele não veio destruir essa lei, ele veio mostrar como ela deveria ser aplicada através do amor. Os mandamentos que antigamente, antes do Cristo, eram os 10 mandamentos, era o decálogo de Moisés, ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós pudéssemos resumir ou encontrar um verbo principal nesses 2 mandamentos, qual verbo seria? Amar. Esse é o caminho. Aí está toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O verbo principal de todo o resumo da lei e dos profetas é o verbo amar. É o exercício, é a prática efetiva do amar, da troca amorosa. Nós, no início, com o passar dos anos, tínhamos instintos primários, ainda temos instintos primários, nos portamos muitas vezes com hábitos animalescos, por isso escolhi a leitura da cólera, inicialmente falando, esse exacerbado comportamento agressivo, verbal e fisicamente, que ainda faz parte de nós em muitas perspectivas, mas se voltarmos no tempo, nós já fomos canibais, nós já brincávamos de ver pessoas matarem umas às outras em templos, em que isso era interessante, isso era cômico, isso era engraçado, isso era proveitoso, isso era forma de lazer. Ver animais torturarem e matarem pessoas, verem pessoas guerrearem até a morte. Nós, encarnados naquele período, os espíritos que encarnaram naquele período, os seres daquela época, achavam isso normal, achavam isso natural. Com o passar do tempo, a humanidade foi progredindo, porque os espíritos foram progredindo. Os espíritos encarnantes foram tendo percepções mais justas, mais amorosas, mais fidedignas à postura e à realidade do que a divindade queria para nós. Os hábitos, que ainda, repito, são animalescos nos dias de hoje, em muitas perspectivas, reduziram, pelo menos a quantidade, porque a marcha do universo é progressista. Jesus foi o legislador diferenciado. Ele estabeleceu a lei que naquela época se falava muito olho por olho, dente por dente. Ele veio e fez o oposto. Não pague o mal com o mal, faça o oposto. A lei que o Cristo veio aplicar foi a lei de fato amorosa, a lei que mudava a perspectiva daquele que deveria ou que queria abastecer o próprio ego. Se me fez mal, a minha honra deve ser retribuída. A minha honra deve ser colocada, deve ser posta em ênfase, então eu tenho que descontar. Se me agrediu, eu agrido também. Se me ofendeu, eu ofendo também. Se me trouxe palavras caluniosas, eu repito o hábito. Aquele olho por olho, dente por dente, que fazia tão parte da época bárbara, foi totalmente virado ao avesso quando Cristo disse: não retribua, você não precisa disso. Isso é uma conservação de ódio. A lei de amor está incerta no ser. E mesmo diante de imposições apaixonadas lá dentro, no nosso interior,
nada consegue abalá-la. Isso é Joana de Ângeles que disse no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. No livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde estava escrita a lei de Deus. E é uma resposta bem famosa do Espiritismo, porque os Espíritos responderam: na consciência. Se a lei de Deus, que é a lei de amor, está escrita na nossa consciência, lá no fundo, por mais que nós estejamos, digamos assim, abastecidos por energias e companhias sombrias, lá no fundo, se a gente procurar, a lei de amor incerta em nós, desde a nossa criação, vai estar lá. Basta que nós pensemos um pouco na nossa consciência. Reflitamos um pouco mais antes de agir. Como pratico, então, Alexandre, a lei de amor, se a soberana lei, através da qual fomos criados e para a qual fomos criados, é a lei soberana. O Cristo quer que a gente aplique a lei de amor. Como aplico a lei de amor? E aí o Espiritismo traz uma frase que, para mim, foi um dos grandes definidores da minha escolha, pelo menos até o momento, de me vincular à doutrina espírita. Por que digo até o momento? Porque eu não gosto de nada que vincule a eternidade, a não ser a eternidade do meu ser e do meu progresso. Hoje estou espírita. Pode ser que semana que vem Beto me convide e eu digo: Beto, não faço mais parte do espiritismo, estou vinculado a outro espaço. Torno isso com naturalidade, porque somos seres mutantes. Somos seres que temos percepções diversas na vida. A gente pode ser que amanhã me veja num terreiro de um bando de candomblé e diga: é aqui que eu quero estar. Dificilmente na igreja católica ou evangélica, porque os paradigmas são muito diversos da forma como vejo a vida. Mas na matriz africana é uma possibilidade. Enfim, tudo isso para dizer que nós estamos, não somos. Estamos bem, mas podemos estar mal. A tendência da estabilidade, desse entendimento de que estamos, é muito importante. Ninguém é ruim, você está ruim. Ninguém é 100% bom, você está sendo bom agora, mas precisa manter os hábitos para sair da zona tanto desconfortável, como entender que a zona confortável também é passageira. Entender os ciclos da vida e entender que tudo está, nada é, faz parte para que a gente se entenda e respeite esse processo de mudança que faz parte de nós. Foi claro? Deu para entender o que eu quis dizer? Não é que eu vá mudar da água para o vinho, mas entender que a vida é feita de perspectivas, de opiniões, de momentos. Eu tenho opiniões hoje que há 5 anos não pensava em ter. Com certeza, as pessoas de mais idade física ou menos idade física que eu já passaram por perspectivas e opiniões. Poxa, há 30 anos atrás eu pensava isso. Eu não penso mais isso. Eu penso assim e ajo assim, porque acredito que eu agir assim é mais coerente com quem eu sou hoje. Dentro dessa perspectiva, a gente vive. E completando o raciocínio, por que essa frase me vincula tanto ao Espiritismo? Porque ela não exclui, ela inclui. E se eu parto do pressuposto que Cristo é amor, o amor não exclui, o amor inclui. Que frase é essa? Fora da caridade não há salvação. Essa é uma das frases que me fizeram vincular ao Espiritismo e que fizeram sentido à interpretação da divindade. Fora da igreja não há salvação. Igreja de quem? Desde quando eu preciso de igreja para ser bom, para me salvar? Desde quando eu preciso de um padre, de um pastor, de um orador espírita? Se a minha essência for boa e eu conseguir trabalhar a reforma íntima sem a necessidade desses espaços, por que só se salva ou só alcança na nossa visão espírita a elevação espiritual aquele que esteja necessariamente vinculado a algum lugar? E aí Chico diz que fora da caridade não há salvação e complementa que se o lema do espiritismo fosse fora do espiritismo não há salvação, ele com certeza não seria espírita também. Fora da caridade não há salvação. A lei de amor, a proposta cristã real, ela é efetivada por meio da caridade. Essa caridade para o espiritismo, ela se ramifica em 2 aspectos: a caridade material e a caridade moral. Por que é importante ramificar? Porque num panorama social, a caridade é sempre vinculada à doação material. É uma pessoa muito caridosa. Então, essa tradução de pessoa caridosa, na maior parte das vezes, é a pessoa que doa dinheiro, que doa alimento, que doa roupa, que doa comida. Essa também é uma forma de caridade, mas é a caridade dita material. A caridade moral é uma caridade muito mais difícil de ser trabalhada. Por quê? Porque a caridade moral vai no vício do egocentrismo. Vai lá no vício do ego, aquilo que abastece o ego, aquilo que dificulta, aquilo que afasta.
vem no movimento do desamor. Não que eu não possa praticar amor a partir da caridade material, que é importantíssimo e essencial. Gente, a gente vive um mundo material. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos morar. E tem muitos irmãos que não comem, não vestem, não têm onde morar. O Estado não sustenta isso por si só, por mais que fosse função dele. Porque o Estado também é coordenado por humanos egocêntricos, que olham para si em muitos momentos e desviam aquilo que deveria ser para o outro em prol de si mesmo. Nós, cristãos, seres humanos, doamos para que outros não sintam tanta dificuldade material na vida. A gente vai falar da caridade material no fim, mas hoje a proposta é que a gente discuta nos próximos minutos sobre caridade moral. Falei para chegar nesse momento. E trago a frase de novo. Será que sou cristão? Por que estou repetindo essa frase? Porque a pus como tema. Porque cristão de verdade vai precisar trabalhar tudo que a gente vai falar daqui para frente. Ser cristão de verdade é trabalhar ter ou deixar de ter tudo que a gente tem daqui para frente. Acredito que estando aqui numa mesa, num espaço, com espíritos de alto grau de evolução que vocês são, tudo que eu vou passar aqui vai ser fichinha, vai ser muito fácil, a carapuça não vai servir para ninguém. Mas vou passar, por desencargo de consciência, já que trouxe. Gente, o primeiro ponto para trabalhar a caridade e ser cristão de fato, o primeiro tópico que apareceria aqui para vocês, bem preciso e bem grandão, seria a paciência. Alguém precisa trabalhar a paciência aqui? Ou está fácil para todo mundo? Pronto. Porque o próprio Cristo disse, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso ele disse em Mateus, capítulo 5, versículo 9. O ponto número 1 para ser cristão e poder responder melhor essa pergunta, será que eu sou cristão mesmo, é ser paciente. Vocês estão pacientes? Como vocês têm exercitado a paciência em vocês? Está mais paciente hoje do que foi ontem? Maravilha! Estou vivendo um dia paciente hoje? Maravilha! Cada circunstância dessa, cada situação que me traz a sensação de que estou tendo paciência é altamente positiva. A paciência, segundo Joana de Ângeles, é a ciência da paz. Ser paciente é desenvolver a ciência da paz. Por que eu trago a paciência como tópico inicial? Porque a paciência ela tem diversas perspectivas. Ser paciente com a vida, ser paciente com o que me apresenta, com aquilo que curto, com aquilo que não curto tanto assim, entender que o que gostei e o que não gostei faz parte do meu processo, faz parte do meu aprendizado e eu vou precisar acolher o que vier, porque a maior parte das coisas não está no meu controle. O que está no meu controle são as minhas ações e como eu lido com o que vier. Mas o que vem, eis o mistério. O que a gente sabe é que quanto melhor eu plantar, maior a chance de melhor eu colher. Mas como estamos no mundo de provas e expiações, a dificuldade inevitavelmente vai aparecer. A dor vai aparecer, o sofrimento vai aparecer. Ter paciência com a dor e consigo mesmo, no momento da dor, é ter a ciência da paz em desenvolvimento. Primeiro ponto da paciência, com a vida, consigo mesmo, nas circunstâncias da vida. Segundo tópico da paciência, ter paciência com o seu irmão, com quem convive com você. Como você gostaria que o seu irmão e a sua irmã tivessem paciência. Por quê? Porque cada um é um grande mundo. Nós não sabemos o que existe internamente em nenhuma pessoa. A gente só abre o que a gente quer abrir. A gente só expõe o que a gente quer expor. Muitas vezes o outro está vivenciando um imenso turbilhão que o está tirando a paciência que comumente tem. Antes de julgar a impaciência do outro, porque a gente não acolhe, questiona e pergunta, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Eu estou à sua disposição. A paciência é uma grande ramificação de posturas. Paciência comigo, paciência com o meu tempo de aceitar, o meu tempo de mudar. Quero mudar, quero deixar de ser ansioso, quero deixar de ser ciumento, quero deixar de ser impulsivo.
Massa, maravilha, hábitos saudáveis para você, mas você precisa ter paciência com você mesmo na sua mudança, porque isso não foi construído da noite para o dia. Logo, sem paciência, você vai se tornar mais ansioso e frustrado, porque não vai ter paciência com o seu tempo e com a sua mudança. E ter paciência consigo mesmo é ter caridade. A caridade, na perspectiva geral, não é só caridade com o outro, é caridade consigo mesmo. Afinal, o mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. Está sendo caridoso com o outro e com você mesmo está sendo? Está sendo caridoso com o seu tempo? Está sendo caridoso com os seus limites? Está impondo limites nas suas relações? Está impondo limites no seu dia a dia, na sua rotina desgastante? Está se respeitando no movimento de entender que isso é demais para você? Que isso está lhe sobrecarregando, que essa relação lhe sobrecarrega, que esse trabalho nessa forma lhe sobrecarrega, que essa relação não está saudável, seja afetiva, seja amorosa, que você não está respeitando seus próprios limites? Então você precisa ter paciência com você. Ciência da paz. Esse é o primeiro ponto que a gente trabalha hoje. Para ser cristão e aumentar esse percentual de cristianismo, a paciência tem que estar presente no meu ser. Ponto número 2, que eu também acredito que ninguém precise trabalhar aqui, mas por desencargo de consciência eu vou colocar. O segundo tópico que apareceria ali bem grande para vocês seria perdão. Para ser cristão, eu preciso me reconciliar. Eu preciso perdoar. Mais uma vez, esse movimento do perdão, ele é dúplice. Por que, Alexandre, ele é dúplice? Porque o perdão é dado ao outro, mas também a mim mesmo. Porque muitos estão paralisados na vida porque não se perdoam pelos seus próprios erros. Muitas vezes o ferido já lhe perdoou faz tempo, nem se importa mais com o que você fez, já é passado para ele. Mas você não se perdoou ainda. E se você não se perdoar, você fica paralisado no tempo e no espaço daquela ação. Eu digo a vocês, e pode ser bem provocante dizer isso, que o perdão a si é mais importante do que perdão do outro a você. Mas isso é um segredo nosso, certo? Se perdoar é mais importante do que o perdão do outro a você. Sabe por quê? Porque se perdoar está nas suas mãos. O perdão do outro está nas mãos dele. Pode ser que o outro nunca lhe perdoe. E se o outro nunca lhe perdoar, você vai viver a vida esperando o perdão alheio? Mas o seu perdão você dá. O perdão é seu, faz parte de você. É direito seu se perdoar. É direito seu perceber que errar faz parte da vida. E você, como humano, tem direito ao erro. Direito de errar. O nosso direito é não acomodar no erro e achar que continuar errando tá massa, tá maravilhoso, já que o nosso erro nos machuca e machuca as outras pessoas. E a nossa marcha é progressiva. Alexandre, e se o outro não me perdoar pelos meus erros? Também um segredo nosso, entre nós, vou falar baixinho, tá? Problema dele. O problema é todo dele. Porque o meu papel de quem erra é reconhecer o meu erro e procurar trabalhar para não errar mais. Dentro desse movimento, pedir o perdão e me reconciliar. Do movimento e da parte que cabe a quem errou, é reconhecer, trabalhar a mudança e pedir o perdão. O perdão que o outro não lhe dá não é mais um movimento da sua esfera, é uma esfera do outro. Que o outro também precisa trabalhar, entendendo que ele não é perfeito, ele também erra, ele também tem que desenvolver o combate a essa mágoa. Muitas vezes, nós, egocêntricos, por pura massagem de ego, dizemos, eu nunca vou perdoá-lo por isso. E sempre enche a boca para dizer, o meu perdão ele nunca vai ter. Burros somos nós. Vou usar mesmo o termo. Burros somos nós, porque a mágoa adoece e dá câncer. Muitas vezes, o outro que falhou conosco já se perdoou ou simplesmente nem parou para refletir sobre o erro dele. Ele está pouco se lixando para a gente. E nós, achando que estamos abalando, sentindo o que estamos sentindo, dizendo, nunca vou perdoá-lo, adoecendo, paralisando. Nós estamos nos adoecendo. E o outro que nos adoeceu com o erro já está livre, já andou. Por isso que eu digo, eu erro,
faz parte. Vocês erram, faz parte. Se a pessoa ferida por mim não quiser me perdoar a partir do meu movimento de reconhecimento do meu erro, da minha tentativa de reconciliar e da minha proposta com a mudança, eu encho a boca para dizer entre nós, problema dele. Problema dele. Porque culpa paralisa. Culpa paralisa. Culpa impede que a gente progrida aos espaços da nossa vida e entenda que esse ciclo já fechou. E saber fechar ciclo é uma das coisas mais sábias que a gente pode fazer na vida. Ciclo de relações, ciclos profissionais, ciclo de desgastes emocionais. Se a gente não souber entrar, permanecer e fechar o ciclo, a gente paralisa em circunstâncias que já passaram e não desenvolve, não anda emocionalmente na vida. O perdão é indistinto, é genuíno, precisa existir. Óbvio, existem dores, existem mágoas. Nada do que está sendo dito aqui é fácil. Tudo demanda esforço, trabalho e respeito ao tempo. Paciência com o seu tempo de perdoar, de se perdoar, de entender que cada um tem o seu tempo desse movimento. Tá certo? Outra razão importante para falar sobre perdão vai até rimar. A obsessão, as obsessões espirituais, em regra, são produzidas pela falta de perdão. Falta de reconciliação, relações mal resolvidas, magoadas, que não foram estruturalmente solucionadas quando deveriam ser solucionadas por esse movimento de se perdoar, de pedir perdão, de perdoar. Permanecem ao longo dos anos espirituais, anos e anos. E essa ligação, e vocês acham, nós achamos muitas vezes, que o desencarne nos livra dos nossos inimigos. Nada, permanece, a ligação espiritual existe. Eles vão, nós vamos, e se nós não trabalharmos o esforço da quebra dessa vibração de mágoa, de ódio, de ressentimento, por gerações e gerações, nós perseguiremos e seremos perseguidos por esses irmãos que não quebraram essa linha. Ponto número 1, paciência. Ponto número 2, perdão. Ao outro, a si mesmo. Óbvio, não parar no tempo. Errei, machuquei. Assumo minha responsabilidade de quem errou, de quem machucou. Escolho mudar, escolho me perdoar, entendendo que eu não me resumo a meu erro. Se o outro não quiser me perdoar, problema dele. Esse espaço não é mais meu, essa esfera já é do outro. Tudo ok? Tudo claro até aqui? Estão vendo como é difícil ser cristão? Como da boca para fora é fácil? Como é bonito dizer que eu sou cristão? É difícil. Vamos trabalhar o terceiro, que ninguém precisa trabalhar? Aqui gigante aparecia para vocês o hábito de julgar. Todo mundo julga aqui? Todo mundo tem julgado? Já julgaram alguma coisa hoje? Nem precisam me responder, com certeza. Com certeza, sem dúvida. Somos julgadores compulsivos. Julgamos tudo, todos, ao mesmo tempo, toda hora, todos os dias. Somos julgadores compulsivos. E aí, o que foi que o Cristo disse? Uma das passagens mais fortes, se não a mais forte dele, com relação aos julgamentos. Ele disse, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vedes como podereis tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cristo era muito pomposo, certo? Nas palavras, ele falava por parábolas, ele era mais educado do que eu, muito, e mais educado do que nós. Por isso, eu vou traduzir para uma linguagem que fique mais clara para todos nós. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vedes como podereis tirar o argueiro do olho do teu irmão. Trazendo para o nosso padrão, essa frase pode ser traduzida como: tome conta da sua vida. Foi isso que ele quis dizer. Ficou claro para todo mundo agora? Pronto. Porque existe a metáfora, existe a parábola, existe esse acesso pomposo. Eu sou mais prático com a minha vida. Outro expositor poderia trazer de uma forma pomposa. Não sou pomposo. Acho que a pompa às vezes não funciona. Em determinadas situações, quando se trata do julgamento, é importante que a gente diga a verdade nua e crua. O que é que ele quis dizer aqui? Tome conta da sua vida. A trave que ele manda primeiro tirar do seu olho são: resolva primeiro os seus problemas, resolva as suas questões.
Resolva as suas deficiências morais. Resolva o tanto que você tem que resolver na sua vida. E aí, então, depois, vedes como podereis tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vedes como podereis ajudar a tirar o argueiro. Não é nem julgar. É primeiro tome conta da sua vida, resolva o que você tem que resolver, trabalhe as suas questões. Se comprometa em fazer isso. Se esforce para ser indulgente e não julgar o outro. Depois, consciente de que você primeiro questionou a si mesmo se o que você está julgando cabe a você também, você ajude o outro a tirar o argueiro do olho dele. Não julgue o outro. Se alguém tinha moral de julgar aqui, seria o próprio Cristo. E ele não julgou ninguém. Ele era a perfeição espiritual, caminhando em nós. E ele não julgou ninguém. Significa dizer que nós não temos o menor direito de julgar ninguém. Por qualquer situação. Qualquer. Vou trazer basilares que nós, detentores da vida alheia, gostamos de fazer. A roupa que veste, lugar que frequenta, o que bebe, com quem dorme, orientação sexual, o que é da nossa conta. O que me interessa com quem o outro deita, com quem o outro dorme, com quem o outro convive. Estou sem ter o que fazer em casa para dar conta da vida alheia. Uma próxima oportunidade eu vou trazer, até falei com o Beto, eu vou trazer uma palestra só sobre sexualidade aqui, porque eu acho que é importante trazer na casa espírita, falar sobre sexualidade e explicar espiritualmente o que significa uma bissexualidade, uma transexualidade, uma homossexualidade de forma técnica. Mas como hoje não é o tema, a gente vai falar sobre o nosso não direito de julgar as pessoas por quem são. Temos o direito de discordar das pessoas. Esse é o nosso direito. Somos seres pensantes. A gente tem que pensar, mas o dever de respeitar e não julgar. Porque detestamos quando somos julgados, quando somos colocados em posições que não ocupamos, quando somos resumidos a hábitos, a circunstâncias que não nos complementam, que não são parte de nós. Desculpa ter sido um pouco mais firme, mas é para bater os parabéns para ele direito amanhã. Então, quando a gente bater os parabéns, a gente tem que pensar, eu estou tomando conta da minha vida ou estou dando conta mais da vida do outro do que da minha? O que veste, com quem dorme, onde mora, o que frequenta, quem frequenta, vamos tomar conta do que eu visto, do que eu como, de onde eu durmo, com quem eu estou. Eu tenho resolvido minhas questões emocionais? Como está a parte profissional? Como está a minha parte espiritual? Eu tenho me cuidado? Eu tenho me esforçado para ser melhor? Esse foi o movimento. O farisaísmo ainda permanece nos relacionamentos humanos. Quem eram os fariseus? Os grandes hipócritas. É quem somos, certo? Nós somos grandes hipócritas, a verdade é essa. Nós diariamente julgamos e condenamos o outro por fazer aquilo que nós ainda fazemos. Jesus foi severo quando necessário, mas nunca hostil. Foi generoso de forma incessante, mas jamais covarde. Ele foi amigo de todos, mas nunca coniventes com as suas faltas. E aí eu trago a passagem clássica da mulher adúltera. O que foi que ele disse à mulher adúltera? A última frase dele, a mulher adúltera. Pronto, pegou. Vai e não peques mais. Ele disse, vai e faz o que quiser. Vá, se jogue, você está certa. Vá e não peques mais. Perguntou se alguém tinha o direito de julgá-la, se alguém era perfeito. Ninguém teve coragem de julgar, porque todo mundo era imperfeito. Tirou a mulher da zona de julgada, acolheu, mas disse, vá, siga, não peque mais não, mude. Ele foi conivente? Não. Mas também não foi hostil e foi generoso, colocou cada um no seu espaço. É isso. Ele é o grande guia. Ele é o grande exemplo. É ele. Se tiver dúvida de como fazer, é só questionar. O que Jesus faria aqui? Pronto. Resolveu a questão. Jesus faria isso que eu estou fazendo? Não. Sabe por que a gente se pergunta pouco? Porque Jesus faria muito pouco do que a gente faz. Aí, como a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente não faz esse questionamento. Se fosse Jesus aqui, faria o que eu estou fazendo? Como a resposta, em regra, não, a gente não se pergunta, porque a gente sente a consciência pesa menos. Mas é só uma máscara. Pior do que tentar enganar os outros é enganar a si mesmo. Muito pior. Muito pior do que enganar os outros é enganar a si mesmo. Próximo tópico. Acredito que ninguém seja também. Apareceria aqui grandão para vocês. Egoísmo.
Trago o egoísmo agora, mas o egoísmo ele pode ser aplicado em todas as perspectivas que já trouxemos até aqui. Certo? Joana tem uma frase muito forte nesse livro que foi base. Ele diz que o egoísmo é a úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. O egoísmo é o pai de todos os vícios. Todos. Ah, eu sou impaciente com o outro porque está sendo egoísta. Eu estou julgando o outro porque está sendo egoísta. Eu estou me vingando porque está sendo egoísta. Eu estou acolhendo menos porque está sendo egoísta. Eu estou sendo pouco indulgente, está sendo egoísta. Se a gente parar para pensar, todos esses nossos hábitos que atentam contra o outro, no espaço e direito do outro de ser quem ele é, e essa ausência de não acolhimento da nossa parte, nasce do ego, nasce do egoísmo. Por isso que ela diz que é a úlcera moral. Nesse movimento a gente desenvolve uma terapia altruísta, é amor ao próximo mesmo. É esse se colocar no lugar do outro, mas cuidado, e eu abro sempre um adendo quando falo sobre isso. O que é ser empático? Provavelmente, grande parte ou todos concordariam que ser empático é se colocar no lugar do outro. Todos concordam com isso? A gente precisa se colocar mais no lugar do outro. Eu vou provocar um pouco mais agora. Se colocar no lugar do outro dentro das suas possibilidades, porque no lugar do outro você nunca vai estar. E esse movimento de me coloquei no lugar dele é muito perigoso e pode esconder egoísmo lá no fundo. Como isso pode esconder? Ah, isso é besteira, me coloquei e não sentiria isso, mas claro que não sentiria, não é você? Então, dentro desse discurso, fiz o que gostaria que fizessem comigo, certo, mas naquele espaço não se trata de você, se trata do outro. Então, a sua função é conversar com o outro sobre como o outro gostaria de ser tratado. Porque nós nos colocamos no lugar do outro dentro de uma limitação. Qual é a limitação? Não sermos, por óbvio, o outro. A minha dor é a minha dor. A dor de Beto é a dor dele. A forma como eu me porto em um espaço é uma. A forma como o Beto se porta em um espaço é outra. Eu sinto de uma forma, ele sente de outra. Então eu não tenho simplesmente como abrir a boca e dizer me coloquei no lugar dele. Não. Me coloquei ou tentei me colocar dentro da perspectiva dele, tentando fazer o máximo, mas sendo caridoso, dialogando e questionando a ele como ele gostaria de ser tratado, como ele se sentiu. Os diálogos saudáveis, a comunicação saudável, ela nasce do respeito ao espaço e à dor do outro, da validação do que o outro sente. O diálogo sadio começa quando eu questiono, Beto, como você se sentiu? Ele me diz como se sentiu e eu valido como ele se sentiu. Por mais besta que eu ache isso, eu valido. De igual forma, quando ele questiona, Alexandre, como você se sentiu? Eu digo, por mais que ele discorde e se portasse de outra forma, ele valida a forma como eu me senti e respeita isso. Ficou claro para vocês esse se colocar no lugar do outro? Essa linha é tênue também, tá certo? Estou começando a ser expulso, porque é o sinal, quando ela sobe, que meu tempo está acabando. Já que estou começando a ser expulso, vou acelerar. Esse daqui eu coloco no fim porque é prático. Apareceria aqui o termo vingança. A gente pode andar vingança rápido. Vingança vem do ego. Egoísmo, úlcera moral. Vingança vem da necessidade de abastecer e mostrar ao outro que eu sou melhor do que ele. E Cristo mandou oferecer a outra face. Essa outra face a gente abre um adendo. Cristo, perdão com a franqueza da palavra, não mandou que ninguém fosse trouxa. Certo? Oferecer a outra face não é ser trouxa. Oferecer outra face não é estar em relações fracassadas, apanhando e oferecendo a outra face. Querendo ser Madre Teresa de Calcutá sem ser. Até porque Madre Teresa de Calcutá, ela se amava. Espírito evoluído se ama. Ama o outro, mas se ama. Respeita o seu limite, respeita o seu espaço e sabe o espaço que lhe cabe e o espaço que não lhe cabe mais. Certo? Então, não corresponder o mal com o mal. Isso não significa ficar em espaços com pessoas que me machucam, que me ferem, e me sentindo obrigado a ser ferido e machucado. Porque quando eu me insiro nesse espaço, permaneço nele sob essa justificativa, eu atento contra mim mesmo, contra o meu amor próprio, e não sou caridoso comigo. Ficou claro? Deu para entender? Não é ser vingativo, ofereça outra face. Não retribua o mal com o mal. Seja melhor do que isso. Vibre paz para quem lhe vibra sombra.
Vibre amor para quem lhe vibra ódio, você quebra essa ligação, se sai disso, se desgasta menos. Não entre nessa zona, porque senão fica todo mundo doente. Você e quem está lhe fazendo mal. O próximo passo, também vinculado à vingança, é o ódio. Ódio ainda sentimos em perspectivas reduzidas se comparada à época da barbárie que citamos no início, mas ainda é retrato do ego e da necessidade egocêntrica de sentir encolerizado a necessidade de corresponder um mal com o outro. Nós não precisamos disso. A energia deletéria da sombra, da violência, da agressão, ela não agrega nada nem a ninguém. Ela só agrega ao nosso ego e a necessidade de se provar melhor do que o outro. Seres maduros espiritualmente falando, diz Joana, não tem a necessidade de vencer ninguém. O ser maduro espiritualmente vence a si mesmo. Nós somos os nossos grandes adversários. Quando eu não correspondo um mal com outro mal, eu venci a mim mesmo. Eu que venci a batalha, comigo mesmo. Não com o outro, porque essa batalha com o outro é egocêntrica, mas a batalha comigo é espiritual, é verdadeira, é honesta. Tá certo? O último tópico agora da caridade material, 3 minutinhos, e eu encerro, é o da beneficência, é o da doação, é o da caridade. Eu traduzi o da parábola do argueiro e da trave no olho, né? Ficou prático, eu vou traduzir essa também. Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 1, disse o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Vou repetir. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Ele também disse que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Também é um complemento dentro disso. Traduzindo para a nossa realidade, vou trazer verdadeiramente a vocês. Se for para aparecer, não faça não. Mais fácil? Se for para aparecer, não faça não. Se a ação do bem fazer for para abastecer seu próprio ego, não passe essa vergonha. Não passe essa vergonha. Uma coisa é divulgação de trabalhos, principalmente com a rede social. Divulgação de trabalhos para a promoção do trabalho. Para que mais pessoas façam parte do trabalho. Para agregar um trabalho de cesta básica, de cobertor, de alimentação na rua, de sopa, do que quiser. É o que as casas espíritas fazem muito. Divulgam o trabalho, porque o trabalho alimenta pessoas. Alimenta pelo espírito e alimenta pelo alimento da carne mesmo, pela matéria. Mas, cesta básica, celular, Instagram, fazendo caridade. Gente, poupem-se e poupem a sociedade dessa palhaçada. Véspera de Natal, poupem-se e poupem a sociedade dessa palhaçada. Tem alguém que está passando fome e eu estou dando comida. Uma das coisas mais difíceis do mundo, e nunca passei pelo privilégio de Deus ter me dado a oportunidade de comer sempre. Mas é aquele tipo de coisa, eu me coloco no lugar, dentro das minhas possibilidades. Uma das coisas mais cruéis na vida é você passar fome e ter que pedir alguma coisa para comer, porque você não tem o que comer. E você está se promovendo com a dor alheia, abastecendo o seu ego com a dor alheia e servindo alguém para comer. A sua função como cristão é servir. A gente entende o cristianismo quando a gente serve. Quando a gente entende que a nossa função aqui é servir e não ser servido, a gente é cristão. O ser servido é consequência natural do servir. A essência real do cristianismo, e a gente encerra a fala com isso, é servir. Cristo serviu, ele veio para servir. Servir com verdade, servir com honestidade, servir com amor. Evitar, ainda somos vaidosos, gostamos do elogio pela caridade, por mais que neguemos isso aqui, mas o nosso ego é abastecido quando alguém nos elogia por um trabalho. Estava conversando isso com o Beto no início. O nosso ego, ele é ferino. E se a gente não tomar cuidado com ele, não reconhecer a existência dele, não trabalhar ele, ele toma conta. E quando a gente vê, está dominado por ele. Servir. A essência é servir. Para que a gente possa desejar um Feliz Natal, lindo, maravilhoso, um próspero Ano Novo, com reflexão
sobre percentual de cristianismo em nós, sobre verdade em nós, sobre quem é o nosso modelo, como devemos fazer, eu trago a frase de Joana no livro Ser Consciente. Joana, a escritora do primeiro livro que li espírita, tão difícil que foi para interpretar, mas que se tornou minha grande inspiração, minha grande referência em termos de bibliografia espírita. Eu trago para vocês a minha frase favorita dela e não poderia ser de outra. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Boa descoberta para vocês em 2024. Sucesso, foi um prazer, até a próxima.